Olá, eu sou a professora Franciele Santos e estarei novamente com você tratando de acontecimentos referentes à história da América na disciplina intitulada Tópicos Temáticos em História da América 2. Dando continuidade às abordagens feitas na disciplina de Tópicos da América 1, trataremos do contexto vivenciado pelos hispano-americanos no século XX. Serão abordados os processos referentes às chamadas Revolução Mexicana, Revolução Cubana, Socialismo e a experiência chilena, bem como o populismo na Argentina de Perón. Mesmo após as lutas travadas pela independência, realizadas ainda no século XIX, México, Cuba e Chile viviam sob a influência econômica e política vinda inicialmente da Inglaterra e posteriormente dos Estados Unidos da América. Veja bem, em Tópicos 1, você pôde verificar como ocorreu o fim da colonização espanhola em tais países americanos. Entretanto, a sujeição aos espanhóis cedeu paulatinamente espaço à intervenção norte-americana. Após a independência, a população desses países presenciou diversas disputas entre conservadores e liberais, entre diferentes grupos das elites locais e regionais, bem como, em alguns locais, sucessivos golpes militares. Por outro lado, vivenciaram nesse contexto a expansão urbana propiciada pelo avanço mundial do capitalismo industrial. As revoluções foram marcos importantes que, entre outros aspectos, dão visibilidade aos diferentes sujeitos que participam do processo de transformação para a modernidade política e econômica na América. Com a Guerra Fria, o mundo se dividiu em dois polos econômicos e políticos dominantes. De um lado, a potência norte-americana, notadamente capitalista, e do outro, a União Soviética, marcada pelo regime socialista. As duas nações travaram entre si um conflito velado. Nessa disputa e buscando conquistar uma posição hegemônica, os Estados Unidos da América, fazendo uso de diferentes estratégias, ampliaram sobremaneira sua influência e seus domínios em solo americano. Nesse processo, assistiu-se nos países latino-americanos o desenvolvimento das classes trabalhadoras e a articulação de movimentos de libertação, que sofreram diversas tentativas de repressão por parte de partidos de direita, forças militares e investidores estrangeiros. A esquerda latino-americana, como nos casos de Chile e Cuba, empreendeu restrições ao intervencionismo dos Estados Unidos, por meio da abertura política e governos de cunho social. Revolução Cubana. A política norte-americana de intervenção militar e econômica era justamente a defesa dos americanos frente aos interesses europeus. Entretanto, nem sempre essa tomada de poder pela esquerda foi viabilizada pacificamente pela democracia. Vejamos como o processo se desenrolou no caso de Cuba. A chamada Revolução Cubana foi um movimento liderado pelo advogado Fidel Castro, que organizou uma guerrilha na tentativa de obter o poder político da ilha através do conflito armado. Sua primeira tentativa aconteceu em 1953. Fidel e seus companheiros foram presos, muitos deles exilados. A intenção de transformar Cuba em um país mais justo e igualitário teve que esperar até 1959. Entre seus objetivos estavam acabar com a exploração realizada por empresas estrangeiras que monopolizavam o comércio de açúcar e o tabaco no país, seus principais produtos de exportação, que beneficiavam em solo cubano apenas os grandes proprietários de terra. O restante da sociedade era pobre, de base escravocrata, e os governos desde a independência até a década de 50 pouco haviam feito para alterar esse contexto. Fidel pretendia promover a reforma agrária e estatizar empresas estrangeiras. Novamente, Fidel organizou seus homens, entre eles o médico argentino Ernesto Guevara, que aderiu à causa. Também o apoiaram o movimento camponês e a classe estudantil. Derrotado o regime ditatorial do país, o governo de Fidel Castro, a partir de 1959, realizou diversas mudanças sociais nas áreas da educação, habitação, economia, da saúde, mas repressoras quanto a movimentos de oposição.
Cuba sofreu tentativa de invasão de tropas dos Estados Unidos e optou por consolidar o regime socialista, estreitando laços com a União Soviética e cortando relações com a nação norte-americana durante várias décadas. Revolução Chilena. No Chile, a Revolução demorou mais tempo para se consolidar. Mesmo tendo realizado a independência antes de Cuba, especificamente em 1818, o Chile colocou em prática um governo socialista de esquerda através de eleições democráticas somente em 1973. Naquele ano, assumiu a presidência do Chile o médico Salvador Allende, apoiado por uma coligação de partidos de esquerda denominada Unidade Popular, a UP. Allende tentou implementar no país uma política econômica desenvolvimentista, ao mesmo tempo que realizava a reforma agrária e mudanças sociais. Também conseguiu realizar a nacionalização de diversas empresas estrangeiras que extraíam do país o cobre e o salitre, seus principais produtos econômicos. A história do Chile, desde sua independência, havia alternado períodos de estabilidade política e econômica de governos de direita, liderados principalmente por membros do Partido Democrata Cristão, o PDC, e algumas ações sociais como tentativas para a contenção de uma possível revolução social. Desse contexto, surge Allende, que havia se candidatado à presidência por 3 vezes sem sucesso, mas que conhecia de perto a política devido à experiência como ministro, deputado e presidente do Senado. Conheceu as ideias marxistas quando ainda frequentava a universidade e delas foi defensor. Seu mandato presidencial ficou conhecido como a Via Chilena ao Socialismo, por se tratar da ascensão da esquerda por meios democráticos sem derramamento de sangue. A experiência chilena de esquerda não obteve os resultados esperados, nem conseguiu consolidar todos os objetivos previstos em campanha. Ao contrário disso, a direita se organizou a fim de colocar o povo contra o presidente, questionando suas ações e ressaltando a situação de crise econômica que o país viveu em 1972. Faltavam alimentos nas prateleiras, os trabalhadores organizaram greves, o sistema de transporte foi arbitrariamente parado. Além disso, a reforma agrária não havia atingido nem 50% do território estimado. O resultado dessa conjuntura de fatores foi a criação de um ambiente inviável à continuidade de seu governo. Allende saiu do poder antes de terminar seu mandato, em 1973, através de um golpe militar arquitetado pelas Forças Armadas do país e contando com o apoio norte-americano, que temia que a via chilena ao socialismo se propagasse aos demais países da América, visto que Cuba já havia aderido ao socialismo. Assumiu o poder o general Augusto Pinochet, que deu início a um dos mais violentos regimes de ditadura na América Latina. Pinochet devolveu a propriedade de empresas ao capital estrangeiro e exerceu severa repressão aos oposicionistas. Leia o material da disciplina para obter maiores detalhes desse processo. Também realize as atividades propostas ao final das unidades, bem como aproveite as oportunidades de leitura indicadas nos textos complementares. Utilize o fórum para fazer comentários, esclarecer dúvidas e trocar ideias sobre o conteúdo com os colegas, tutores e professoras formadoras. Bons estudos!